Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26. Lucas 1, 26. Diz assim a palavra do Senhor: No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado, da parte de Deus, para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Até aqui, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco nesta noite. Usa a minha vida e prepara cada coração para que possa ouvir a tua palavra com alegria e compreender e guardar no coração, para que mais e mais possamos nos achegar diante de ti, da tua presença, e conhecermos mais e mais ao Senhor. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Podeis assentar. Como Jesus nasceu? Em que circunstâncias? Como que foi esse nascimento, que foi algo que nunca mais aconteceu no mundo, algo sobrenatural? Porque Jesus não nasceu de um relacionamento de um homem, de uma mulher. Jesus não nasceu como qualquer um de nós nascemos, né? Quando os nossos pais se uniram e dali, né, fomos gerados, fomos formados. Mas Jesus nasceu de uma forma sobrenatural. E por isso nós podemos dizer que Jesus não era exatamente como nós. Porque Jesus, ele foi gerado como o anjo disse a Maria, quando Maria estava ali. Maria era uma jovem ainda, né, virgem, estava prometida para o seu marido, mas ainda não tinham casado. E o anjo disse: olha, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te envolverá, e aí será gerado uma criança no seu ventre. E esta criança, ela não será comum, ela será chamada Filha do Altíssimo. É interessante que esses dias eu estava vendo um programa, nesses canais onde há programas que procuram pesquisar, procuram procurar, querer provar alguma coisa, e esse programa se chamava o DNA de Jesus. Então alguns homens, alguns cientistas estavam ali buscando de alguma forma achar o DNA de Jesus, para que assim pudesse achar os descendentes de Jesus. Quem é da linhagem, quem é o DNA, o mesmo DNA de Jesus. Então, procuraram em cravos de cruzes que eles acharam, em ossos, né? E fizeram ali várias pesquisas, mas não conseguiram chegar a nada, e certamente nunca conseguirão. Porque Jesus, o DNA de Jesus é um DNA muito diferente do nosso. E ele não deixou descendentes, né? Alguns falam, casou com Maria Madalena. Não, Jesus foi o único. O DNA dele é o único. Se dissermos da parte da carne, né? Na parte humana. Mas se formos ver na parte espiritual, todos nós temos o DNA de Jesus. Todos nós fazemos parte da família de Jesus, somos descendentes de Jesus, somos co-herdeiros, somos irmãos de Jesus. Então nós temos o DNA de Jesus, espiritualmente falando, mas na carne, mas
materialmente falando, ninguém pode achar o DNA de Jesus, porque foi único. Porque aquele que gerou a Jesus foi o poder, foi o Altíssimo, foi o Senhor, foi o Espírito Santo que desceu sobre ele. Então é um DNA especial, um DNA santo, um DNA que não pode ser encontrado em nenhum ser humano, em nenhuma pessoa deste mundo, pois Jesus foi alguém diferente. E é interessante que lá no livro de Gênesis, quando há o pecado do homem, da mulher, e quando Deus vem ali e fala, né, Deus fala para a mulher de um descendente, de uma semente que sairia dela. É interessante que toda a humanidade não tem uma semente de mulher, né? Geralmente é a semente do homem, é o espermatozoide, daí vem o óvulo e fecunda, e ali começa a surgir um novo ser, uma nova criatura, uma nova criança. Mas Jesus foi diferente. E o Senhor preveu isso quando Adão e Eva pecou. Depois você pode ler lá em Gênesis 3, ele fala que quando Deus fala com a mulher, fala a semente da mulher. Porque Jesus nasceria de uma mulher, mas ele seria gerado pelo próprio Deus. Ele seria formado ali naquele ventre de algo sobrenatural, não algo natural como qualquer outro. E ele viria ao mundo como alguém diferente, alguém especial, porque ele verdadeiramente seria o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Viveu aqui como Filho de Deus, nascido de mulher. Mas, mesmo ele vindo ao mundo como algo de uma forma sobrenatural, mesmo assim ele veio ao mundo como homem. E é interessante nós observarmos, se você ler, nós não vamos ler todo esse trecho, mas há duas genealogias de Jesus na palavra. Uma em Mateus e uma em Lucas. Mateus, ele faz uma genealogia de Jesus, começando de Abraão. Então, vem Abraão, deixa eu ver se eu não estou confundindo aqui, peraí. É Mateus, é isso mesmo. Ele faz uma genealogia de Abraão. Então ele começa de Abraão, e daí ele lê lá, ele fala em Mateus capítulo 1, Abraão gerou Jacó, e aí vai falando, e nessa genealogia aparece, e é interessante que geralmente na genealogia dos judeus não aparecia mulher, mas nessa Mateus põe ali 4 mulheres, né, acabou casando e fazendo parte, e outra mulher que Mateus coloca ali como descendente, como Jesus sendo descendente, é a Raabe, a prostituta, que também não era do povo de Israel. Ela vivia ali na cidade que foi destruída, né, Jericó, e ela foi poupada e ela passou a fazer parte da genealogia. Então, Mateus, ele procura mostrar que Jesus, a descendência de Jesus, e aqui em Mateus é a descendência de Maria, né? Ele vem falando, e para mostrar que a descendência, aqueles que vieram antes de Jesus, antes que chegasse Maria, né? Foram de pessoas pecaminosas, pessoas que muitas vezes nem faziam parte do povo de Israel, e depois se colocaram ali e se juntaram ao povo de Israel, pessoas que tinham defeitos, mulheres prostitutas, homens que fizeram coisas erradas, homens pecaminosos. Então, para mostrar, né, que mesmo as pessoas sendo pecadoras, mesmo sendo erradas, Deus permitiu que o seu filho nascesse de uma descendência dessa. E Jesus ali é mostrado como descendente de Maria, e você pode ler ali a descendência, começa em Abraão, e vem vindo e mostrando a descendência até chegar a Maria. Já Lucas, ele
faz a descendência de José. Por que descendência de José? José era pai de Jesus? Não. Mas para os judeus, né, para aqueles que da época ali, José era descendente, porque ninguém acreditava ali, naquele tempo, se falasse, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, né, esse menino foi gerado, ninguém acreditaria, né? O próprio José, quando viu a Maria grávida, ele quis largar ela, porque não acreditou, quando ela falou da história, o anjo precisou ir ali e falar para ela, não, esse filho verdadeiramente é gerado do Espírito Santo. Então, agora, Lucas, depois você pode ler na sua casa também, a gente não vai ficar lendo um monte de nome, né? Mas em Lucas, capítulo 3, fala da genealogia de José. Aí começa ao contrário, começa de Jesus e vai indo, até chegar a Adão. Então vai falando, José, filho de não sei quem, que é filho de não sei quem, vai indo. E é interessante que nessa genealogia aparecem nomes de homens que foram terríveis. Homens que foram idólatras, como Acás, como o próprio, aquele rei que ele até ofereceu seus filhos, era pagão, Manassés, né? E muitos homens que foram terríveis e que também fizeram ou fazem parte da genealogia, mostrando que o homem nunca foi perfeito, que o homem sempre teve pecados e que Deus sempre amou o homem, mesmo fazendo coisas erradas, mesmo no pecado, Deus sempre amou, e amou de tal maneira que fez com que o seu filho fosse gerado ali no ventre de Maria, e que viesse ao mundo, e que Jesus viesse. Jesus, que esta palavra quer dizer, o Senhor salva. O nome Jesus quer dizer do Senhor salva. Ele veio exatamente para salvar a humanidade. Todos que vieram antes dele, que são mostrados, a maioria, todos pecaram, até Davi, né, que eram homens que tinham coração segundo o coração de Deus, pecou, mandou matar o marido de Betseba, né, e Salomão, que era um homem que tinha sabedoria, que Deus deu sabedoria, que foi um dos grandes, um dos maiores, o maior rei, também pecou, e quando ele já estava velho, ele acabou se tornando idólatra. Todos necessitavam de alguém para que fosse redimido o pecado. E Jesus veio como um homem, filho de Deus, nascido de mulher. E como era a natureza de Jesus? A natureza de Jesus era humana, porque ele foi gerado, ele nasceu como qualquer outro, ele foi uma criancinha, ele foi um menino, como nos conta a palavra, com 12 anos, quando ele esteve lá no templo. Ele se desenvolveu, ele cresceu em sabedoria, cresceu em estatura, até se tornar um adulto, e ali ele começar a sua obra, mas como homem, sofrendo, chorando, passando fome, se compadecendo das pessoas que sofriam, chorando muitas vezes, como ele chorou ali, quando viu Maria e Marta chorando, passando dor, como ele passou, quando ele foi açoitado, quando colocaram coroa de espinhos. Ele era um homem, como nós, e a palavra do Senhor diz que ele se esvaziou para se tornar um homem e para vir aqui ao mundo como um homem. Por isso que, quando o anjo Gabriel vai até Maria, fala, olha, esse menino que vai ser gerado, ele foi gerado. Ele foi ali, se desenvolveu no ventre de Maria, nasceu como qualquer outra criança, para mostrar que o Deus se tornaria homem. Um homem que viria para mostrar a Deus.
E o propósito de Jesus sempre foi esse, porque ele sempre falou: eu estou aqui porque eu quero mostrar o meu Pai. E verdadeiramente o Pai dele era Deus. E ele falou: quem vê a mim, vê o meu Pai. E verdadeiramente o Pai estava ali sendo revelado através de Jesus. Por isso que Jesus quer dizer o Senhor salva. E quando nós falamos Jesus Cristo, Cristo, ele vem do latim e quer dizer Messias. Messias vem do hebraico. E Messias quer dizer o ungido. Aquele que foi separado, aquele que veio para cumprir o propósito de Deus. Então o Senhor fala lá para Eva: olha, vai nascer a semente da mulher virá ao mundo e vai pisar na cabeça da serpente. A serpente vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na cabeça da serpente, e ele nasceu. E é isso que nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração, que Jesus veio ao mundo por amor, ele se fez homem por amor a nós. E é interessante uma frase que eu li hoje, que fala que Deus desceu ao mundo através de Jesus para levar, e se fez homem aqui no mundo, na terra, para levar o homem para o céu. Então Jesus veio e desceu neste mundo, para que aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna e um dia esteja no céu com o Pai. Então Jesus desceu neste mundo, se tornou homem, se fez homem, viveu como homem. E João explica isso no capítulo 1, abra sua Bíblia em João, capítulo 1. O mundo não entende isso, por isso que o mundo fica procurando DNA, o mundo fica procurando a descendência de Jesus. As pessoas não conseguem entender, mas como? Jesus era filho de José, Jesus morreu, Jesus está enterrado, Jesus casou, Jesus teve filho, porque o mundo não compreende a grandeza do que aconteceu. O mundo não compreende o que Deus fez, entregando seu Filho unigênito para salvar aquele que estava perdido. Por isso toda a genealogia, ela fala de homens pecadores, não há nenhum perfeito ali, não há nenhum que é descrito ali como uma pessoa que foi perfeita, que viveu ali totalmente na presença de Deus. Todos erraram, todos pecaram, e todos ainda pecam hoje, por isso necessitamos de Jesus. Mas João, no capítulo 1, ele fala sobre, é interessante que o título desse capítulo 1 fala da encarnação. O que é encarnação? É algo que se torna carne. E ele fala a encarnação do verbo. O que quer dizer verbo? Aqui, verbo vem da palavra logos, que quer dizer ali palavra, que quer dizer palavra, e fala exatamente deste modo sobrenatural do nascimento de Jesus, e como ele veio. Então diz assim no capítulo 1, versículo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Alguns falam Jesus foi gerado, foi criado lá em Maria. Não, João ele descreve aqui que Jesus já estava no princípio. Quando fala do verbo, quando fala da palavra, está falando de Jesus. Fala no princípio, lá no começo, antes de todas as coisas, Jesus já estava lá. Jesus estava no princípio, estava com Deus, e ele era Deus. Jesus é Deus. Jesus não é uma criação, não é ali algo que Deus gerou ali, não. Jesus é Deus. Muitos creem que Jesus veio ao mundo, Jesus é o Salvador. Não, mas Jesus não é Deus. Deus é um só Deus. Não, a palavra é clara e diz: Jesus é
Deus. Deve ser adorado como Deus. Está sentado à direita do Pai e Ele está reinando como Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se parasse aqui, o Verbo estava com Deus, então não é Deus, porque está só lá com Deus. Mas não, João, ele fala, o Verbo era Deus. Jesus é Deus. Jesus, ele veio aqui, ele mesmo se esvaziou, ele se entregou por livre e espontânea vontade, por amor a nós. Ele diz, ninguém tira a minha vida, mas eu a dou, o próprio Deus dando a sua vida, por amor ao ser humano, por amor a nós imperfeitos, pecadores, que não merecemos. E João continua dizendo, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui, João procura mostrar que tudo foi centralizado em Jesus. Deus sabia que o homem ia pecar, Deus sabia que o diabo ia cair, Deus não foi pego de surpresa de nada disso. Por isso que tudo que foi criado foi centralizado em Jesus. E diz aqui, que tudo foi criado por intermédio dele. E sem ele, nada do que tem, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus aqui, João falando Jesus, falando que ele é a vida, ele é a luz, e o próprio Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem tem essa luz, viverá eternamente. Jesus é a luz. Ele desceu aqui como luz. Por isso que nós vemos no nascimento de Jesus, a luz sendo ali o foco do nascimento. Nós vemos o céu brilhando quando os pastores estavam ali, naquela escuridão, naquela noite escura, e de repente a luz brilha, os anjos começam a louvar ao Senhor, o anjo fala com os pastores, glória a Deus nas alturas, e tudo resplandece, mostrando que a luz havia chegado. E o anjo diz aos pastores, hoje na cidade de Belém vos nasceu Cristo, que é o Senhor, que é o Salvador. A luz estava naquela estrela que os magos viram lá do Oriente, e vieram seguindo a estrela, a luz. E vieram do Oriente, caminharam e passaram por muitos lugares, até que a luz parou aonde o menino estava, e eles compreenderam que ali estava a luz do mundo, e eles entraram na casa, não era lá na estrebaria, não era lá, Jesus não estava na manjedoura, como nós vemos no presépio, Os magos chegaram algum tempo depois, quase 2 anos depois, e seguiram a luz, e entraram na casa onde Jesus estava, porque viram a luz, porque seguiram a luz, porque a luz mostrou onde estava a verdadeira luz do mundo, e eles entraram ali e adoraram ao Deus. Então ele é a luz, ele veio para ser a luz. Hoje há muitas luzes, muitos motivos de as pessoas olharem a luz, a enfeites, a isso, mas a verdadeira luz é Jesus. Ele é a luz dos homens. Como diz aqui, ele é a luz. E continuando, diz a palavra do Senhor. Versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Até hoje as pessoas não conhecem. Uns falam Jesus, Jesus é um profeta que veio, que pregou coisas boas, que falou, mas que morreu e acabou. Outros põem ali equivalentes a outros profetas que foram como Jesus,
que escreveram, que fizeram, há muitas religiões que há outros profetas, outros homens que eles colocam ali no lugar de Jesus, mas a palavra de Deus é enfática e ela diz: Jesus é a luz, é a única luz, é o único. O mundo não conhece, o mundo não entende. O mundo, se falarmos Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, muitos não vão entender, muitos não vão compreender que Jesus, quando estava aqui, era homem, mas também era Deus, porque era filho de Deus. Muitos não compreenderão isso, mas a palavra de Deus diz que todos aqueles que o receberem, vamos ler aqui o que diz: o mundo não conheceu. Versículo 11 diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse versículo é tremendo. O mundo não conhece, o mundo hoje está preocupado nos seus banquetes, nas suas celebrações, nas suas reuniões familiares, não conhecem a Jesus, não lembram de Jesus, não se fala mais de Jesus, se fala mais de Papai Noel e de tantas outras coisas do que de Jesus. O mundo não conheceu, mas nós conhecemos, nós o recebemos, por isso nós podemos declarar que somos filhos de Deus, e todos quantos o receberam. Se você o recebeu com coração aberto, se você compreende que verdadeiramente Jesus é aquele menino que nasceu, que cresceu, que esteve aqui nesse mundo, mas também era o Filho de Deus, o único Senhor e Salvador. Se compreendermos isso, se o recebermos, temos o poder de sermos filhos de Deus. Por isso que eu disse, podem procurar a vontade, o DNA de Jesus, humanamente, carnalmente falando, não vão encontrar. Não há um DNA igual de Jesus, não há alguém parecido, não há um descendente humanamente falando de Jesus, mas aquele que crê em Jesus passa a ter o DNA espiritual de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que passamos a ser chamados filhos de Deus, somos irmãos de Jesus. Jesus diz: eu não vos chamo servo, eu vos chamo de irmãos. Aqueles que creem em mim, aqueles que ouvem a minha palavra, aqueles que obedecem, não são mais servos, são meus irmãos. Nós temos o DNA de Jesus nas nossas vidas, porque Jesus está em nós, porque o sangue de Jesus está nas nossas vidas, porque não somos mais nós que vivemos, como Paulo diz, mas é Cristo que vive em nós. O DNA de Jesus está em nós, porque Deus deu-nos o poder, se crermos em Jesus, se aceitarmos Jesus como o Salvador, como Filho do Deus Altíssimo, como aquele que deveria vir, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, nós temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Fazemos parte da família de Deus. E podemos nos alegrar, porque somos salvos, porque temos a vida eterna, porque Jesus garantiu isso vindo aqui a este mundo. E continua dizendo aqui, veja, versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, como Jesus. Jesus não nasceu da vontade da carne, do casamento de José e Maria. Não, Jesus nasceu da vontade de Deus, e todos que creem em Jesus, agora a palavra de Deus diz, mas aqueles que creem em Jesus são novas criaturas. O Senhor nos fez novos. Agora nós temos o DNA de Deus nas nossas vidas. Agora nós somos parte da família de Deus. Por isso que diz aqui, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, como Jesus nasceu de Deus. E esse é o sobrenatural que acontece a todos aqueles que creem em Jesus. Um dia nascemos do nosso pai, da nossa mãe, fomos crianças, fomos gerados como qualquer outro naturalmente.
Mas a partir do dia que nós recebemos Jesus como nosso Salvador, aceitamos que verdadeiramente Jesus é Deus, que Jesus veio ao mundo, que Jesus nasceu do Pai em Maria para nos dar vida e ser o Salvador do mundo, nós passamos a ser novas criaturas e agora a fazermos parte não só da família que nós temos, da árvore genealógica nossa, mas agora nós fazemos parte da família de Deus. Não nasceram da carne, da vontade da carne, nem do sangue, mas de Deus. Somos nascidos de Deus. Por isso que Jesus diz a Nicodemos, olha, vos é necessário nascer de novo. Nicodemos fala, como eu vou entrar na barriga da minha mãe, vou nascer de novo? Jesus fala, não é esse nascimento, mas é um novo nascimento, nascendo da água, do Espírito, sendo agora novas criaturas. E no versículo 14 diz, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que quer dizer unigênito mesmo? Único, filho único, ou único que foi gerado, unigênito, gênito vem de aquele que foi gerado, único que foi gerado. Jesus foi o único verdadeiramente filho de Deus, que nasceu em Maria, mas que era o filho de Deus. Nós agora somos feitos filhos de Deus, mas não éramos filhos de Deus. Enquanto estávamos no pecado, na nossa ignorância, não éramos criaturas de Deus. Tínhamos sido criados por Deus, mas não éramos filhos de Deus. Mas agora nós temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. E de vivermos para Deus. E de um dia estarmos todos reunidos como uma só família, na presença do nosso Pai e de nosso irmão Jesus. Nosso Senhor, nosso Salvador. Então, diz aqui, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus veio aqui, nasceu. Seu nascimento foi glorioso. Seu batismo foi glorioso. Sua vida foi gloriosa. Quando ele tinha 12 anos, ele estava ali, junto com os doutores da lei, foi glorioso. Quando no seu ministério, tudo que ele fez foi glorioso, a sua morte foi gloriosa, a sua ressurreição foi gloriosa. Tudo mostrou a glória do Pai. Tudo para que, através da sua vinda aqui neste mundo, nós tivéssemos a oportunidade, a chance de termos uma nova vida. E para encerrarmos, vamos ler lá em Filipenses, capítulo 3. Novo Testamento, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Antes de Filipenses, para um pouquinho, volta em Romanos. Romanos capítulo 1. Para a gente pegar a sequência aqui. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 1 diz assim, Romanos 1, 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. Aqui Paulo falando de Jesus, prometido pelos seus profetas, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Lucas mostra isso, que Jesus veio da descendência de Davi. Mateus também mostra isso, que Jesus também veio de Salomão, de Davi, descendente de Davi. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência por fé,
entre todos os gentios. Então, Paulo diz aqui que Jesus veio da descendência, ele descendia, ele nasceu de Maria que descendia. Ele verdadeiramente era um homem, mas verdadeiramente ele era um Deus. E agora, para encerrarmos, lá em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Oi? É o 2? Ah, tá, é o 2. É que eu vi aqui em cima 3. Não, mas é o 2. 2, 5. Filipenses 2, 5. Diz assim: Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, quer dizer, ele já existia antes em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Isso nós precisamos entender. Jesus foi homem, mas foi um homem como nós? Não. Não foi um homem como nós. Ele era filho de Deus, ele era a figura do homem, ele nasceu como um homem, mas ele não era um homem como nós, ele não pecou como nós pecamos. Não nasceu da mesma forma que nós nascemos, mas era aqui reconhecido, porque ele era homem. Era totalmente homem, mas também era Deus, porque era filho de Deus, foi gerado por Deus. Então, diz aqui, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Quer dizer, ele viveu aqui entre nós e era um homem, todo mundo que olhava ele era um homem, igual a qualquer outro. Tinha fome, tinha sede, tinha tristeza, tinha alegria, queria um tempo ficar sozinho, outro tempo se sentiu sozinho, abandonado, como qualquer homem. Então, ele foi reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Paulo escreve aqui, Jesus veio aqui como homem, veio, mas ele era filho de Deus. Ele morreu, ele sofreu, ele se humilhou, ele lavou o pé dos discípulos, ele se humilhou ali naquela cruz, foi crucificado, morreu, foi cuspido, foi açoitado, bateram nele, sim, ele se humilhou de toda forma. Mas a palavra de Deus diz que depois de tudo isso, dele vencer a morte, dele ressuscitar, o Senhor o exaltou. E por mais que as pessoas hoje falem, Jesus não é o Messias, Jesus não era o Senhor, Jesus não é filho de Deus, Jesus morreu, ou tantas outras coisas que procuram aí, todo joelho, diz a palavra, todo mundo um dia vai chegar diante de Jesus e vai ter que confessar, Ele é o Senhor. Vai ter que se dobrar diante dele, joelhar. Mesmo o ateu que diz, eu não creio em Deus, eu não creio em Jesus, ele vai ver Jesus face a face e vai ter que se dobrar ali. Vai se perder, vai para o inferno. Mas antes de ir para o inferno, ele vai estar diante do Senhor e vai se dobrar diante dele e vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Não adianta a pessoa negar, não adianta a pessoa querer se enganar. Um dia ela estará diante do Senhor. E a palavra diz que diante do nome de Jesus vai se dobrar todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. Toda língua vai confessar. Todo mundo vai chegar diante do Senhor e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que veio ao mundo, morreu neste mundo, viveu como homem, mas agora está à direita do Pai e reina
e todos vão ter que declarar que Ele é o Senhor. Antes que todos sejam forçados, nós, que já ouvimos o Senhor, que conhecemos o Senhor, nós temos que declarar todos os dias: Jesus é o Senhor. Temos que agradecer pelo amor do Pai que enviou o seu Filho e que gerou o seu Filho ali no ventre de Maria. E temos que agradecer a Jesus, como diz aqui, que se esvaziou, que se humilhou, que se entregou por nós. Veio neste mundo. O Deus se propôs a se tornar um homem, se tornar igual à sua criatura, para vir neste mundo salvar toda a humanidade que estava perdida e que estará sempre conosco.